Bom, então começando, né, o nosso papo, acho que não se fala, né, de outra coisa no mundo aí do hardware, né, que é o fim do suporte ao Windows 10, né? Tivemos aí 10 anos, né, de Windows 10, né, basicamente, né? 10 de 10. 10 de 10. E chegará ao fim da sua vida útil agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, né? Quando que acaba, inclusive, o suporte? Acaba exatamente em 14 de outubro de 2025. Eu já tenho até data. Se a Microsoft não postergar essa data, aí se encerra-se o ciclo do Windows 10. E a pergunta assim, que muitas pessoas fazem, né, principalmente as empresas, e aí, eu perco meus equipamentos? Né? Esse é a grande questão, né? O grande medo das empresas. Né? Na verdade, não. O equipamento você não perde. Não só a empresa, como se fosse uma pessoa física. Seu computador ele vai estar ali. Vai estar rodando? Vai estar rodando, vai estar funcionando. Porém, ele não terá mais as atualizações e nem suporte por parte da Microsoft. E o que isso impacta para a empresa? Né? Você não tendo mais atualizações, então você não consegue ter mais as atualizações dos aplicativos, principalmente, né, dos sistemas de segurança, que isso é muito importante e impactante para a empresa. Então, ali você não tem a evolução. Inclusive, é um detalhe importante que muitas empresas não sabem. Certo. Porque às vezes pode falar, bom, beleza, eu não tenho mais ali a atualização, né, do meu firewall, do vírus, antivírus, mas eu contrato um aqui por fora, pago, estou seguro. Mas, por exemplo, se você tem um Microsoft 365 contratado, você não vai ter atualização. Ah, não? Então, você não consegue utilizar. Então, assim, não é só simplesmente, eu coloco um antivírus e está tudo certo. Não. Você perde toda a gama de serviços que você tem ali da Microsoft, não atualizando o sistema operacional. Entendi. Aí tem alguns casos, por exemplo, que também pode perguntar, poxa, mas eu preciso trocar de equipamento, eu não consigo migrar. Aí vai depender muito da data realmente do seu equipamento, né? Então, assim, equipamentos desde 2016, eles têm o que a gente chama de chip TPM 2.0, que é o quê? Um chip de segurança onde ele faz a criptografia do equipamento, Certo. né? Ali do processador das informações. Então, ali, se você tem uma máquina já com chip TPM 2.0, teoricamente, você consegue atualizar para a versão do Windows 11. E aí, você continua seguindo a vida normal. Como que eu sei se eu tenho esse chip? Como? Isso tem alguma informação dentro do meu notebook, das configurações, para eu saber se eu tenho esse chip? Tem. Você entra nas configurações de sistema, aparece que você tem o chip 2.0. Eles foram lançados a partir de 2016, mas não quer dizer que você comprar a máquina dali para frente que seu equipamento tem. Porque depende da versão do equipamento. Entendi. Mas o que acontece? E, teoricamente, também, se você tem uma máquina, mesmo com o chip TPM 2016, já é um equipamento que, teoricamente, para o mundo corporativo, ele está obsoleto. Porque a gente considera ali uma depreciação no equipamento ali de 20% ao ano. Então, uma vida útil ali que a gente considera bacana, falando de equipamento corporativo, são de 5 anos. Certo. Então, de qualquer forma, assim, a gente recomenda, né, a substituição, inclusive, do equipamento, até para pegar o que tem de melhor da tecnologia e segurança, principalmente, e aí que entra todo o serviço da Tecmobile. Então, a partir de hoje, a gente já oferece os equipamentos com o Windows 11. Sim, todos nós Todos já estão embarcados todos. com o Windows 11 e o Windows Professional, né? Que esse é um detalhe muito importante também, porque é o Windows corporativo. Vamos supor que você está com a sua empresa, com suas máquinas. É difícil acontecer, mas já teve caso que aconteceu. É difícil, é raro, mas acontece. Mas acontece, exatamente, né? De ter uma fiscalização por parte da Microsoft. Então, você precisa ter as máquinas licenciadas com Windows Pro, que é o Windows ali corporativo. Sim. Né? Então, as máquinas elas já saem todas configuradas com Windows 11 Pro atualizadas e as versões mais modernas ali. É lógico, aí vai de acordo com a necessidade de cada cliente. Certo. Ainda nesse campo da atualização, mas aí a gente vai falar aí de uma novidade aí que, se eu não me engano, foi final do ano passado, né? Aí você pode até falar melhor. Que são os chips com NPUs. O que é isso? Só antes, Will, um detalhe importante de entrar nessa parte aí da atualização dos NPUs, um detalhe importante, a Microsoft ela fez um estudo que no Brasil, tá? Cerca de 12 milhões de PCs vão precisar da atualização para o Windows 11.
Isso é importante, hein? E aí terão que ser substituídos. Talvez Isso, não, PCs pessoais de empresa geral, né? falando corporativo. Só corporativo? Só corporativo. Falando no geral, cerca de 18 milhões. Eita, Aí, que qual- o povo aqui está desatualizado. Aí qual que é importante, é o que eu falo, das empresas se anteciparem. Né? Porque hoje, assim, às vezes você pode chegar a comentar com uma empresa, você vê o parque de máquina, Windows 10, uma máquina já obsoleta, mas aí tem aquela mente que fala, não, deixa, não tem Sim. problema. Quando chegar na hora, né, que a gente tem muito disso, A mania né? de deixar para a última hora para resolver, né? Para a última hora para resolver o problema, não, deixa comigo, né? Se chegar a hora, eu sei, é a hora de eu trocar. Só que aí a gente pega 12 milhões, certo, de equipamentos. Sim. Se a gente pegar hoje os dados dos principais fabricantes de PCs, né, eles fabricam cerca de 3.500 máquinas por semana, Caramba. que dá um total aí de 14 mil máquinas por mês. Se a gente pegar a vez 12, vai dar ali cerca de 168 mil máquinas, né, por ano. Se a gente pegar os 3 principais fabricantes do mercado hoje, nessa média, são 500 mil máquinas ano. Lógico, dá para aumentar a produção, talvez dobrar esse número, sim, mas que a gente coloque 1 milhão de máquinas. Certo. A gente está falando em 12 milhões que vão precisar atualizar. Ou seja, deixou por último, você não vai conseguir atualizar sua máquina. Dificilmente, porque daí é a hora que todo mundo sai no desespero. Sim. E também tem muito aquele pensamento, poxa, não, vou deixar mais para frente, agora está muito caro. Ou aquela ideia de uma máquina ali, de um ticket médio lá embaixo, que não, vou esperar baixar. Não, a previsão também, se você pegar a economia, Sim. estava vendo uma matéria mês passado não, esse mês, Certo. né, que a previsão, assim, com as mudanças que está tendo, principalmente de economia de Estados Unidos, China, aí a gente pensa que não, mas tem impacto também, questão Sim. da guerra de Rússia com a Ucrânia, a China ali também está meio em movimentação ali. Então, o que acontece? O dólar pode disparar novamente Certo. a R$7. E disparando, tudo isso impacta em custo. E fora isso também que as empresas têm que colocar em mente, se deixar para a última hora, é a questão de supply. O que é supply? Né? As peças para você produzir um PC. Se todo mundo resolver comprar ao mesmo tempo, vai acontecer o que aconteceu na época da pandemia. Sim. Tudo bem que a pandemia, todo mundo se fez necessário ter por exemplo, um notebook, quem tinha desktop, para poder trabalhar home office. Sim. Né? Mas nesse caso não. Por isso que eu já falo, né? Pessoal, vamos antecipar, né? Vamos ali trabalhar com margem, que daí você consegue montar a melhor estrutura, o melhor projeto. A empresa, justamente a alocação serve o quê? Para você ter a previsibilidade de gastos. Com certeza. Então, ali, é procurar, né, nossos gerentes comerciais, né, nosso time comercial, inclusive comigo mesmo, montar o melhor projeto com antecedência para não sofrer esse impacto ali, que eu acredito que quando chegar ali próximo puxa, realmente confirmou, não vai ter mais, aí eu acho que vai pegar. E até